Olá, bom dia. Hoje é 24/4/2025, 24 de abril de 2025. Antigo Testamento, parte 2611. Então vou te explicar o que foi que aconteceu aqui, algo ruim, algo errado. Então, se Jeroboão tivesse ouvido o conselho de Roboão tivesse ouvido o conselho de Jeroboão e o conselho dos anciões, dos conselheiros, que eram pessoas que liam a lei, os mandamentos e estatutos. A lei, os mandamentos e estatutos. Pessoas diferenciadas, capacitadas espiritualmente para poder orientar os reis, os príncipes que ouviam, o reino. Todo reino tem isso, tem uns conselheiros, tem pessoas que ajudam. Então uma coisa eu digo, se Jeroboão tivesse ouvido, se Roboão tivesse ouvido Jeroboão e os anciões, os conselheiros e o povo tivesse arrependido, isso teria acontecido diferente. Sabe por quê? Porque está escrito assim: o rei não deu ouvido ao povo, vírgula. Ele poderia ter dado ouvido ao povo. Ele não deu porque ele não quis. Sabe por que Deus ia permitir a divisão das tribos? Eu vou explicar para você. Porque Deus, ele é o onipotente, aquele que tudo pode, o onipresente, aquele que está em todo canto, o onisciente, aquele que tudo sabe. Então, quando Deus fez o profeta profetizar isso, o Espírito do Senhor, o Senhor via que ele não iria se arrepender, que ele iria colocar uma dura servidão, que ele iria fazer algo mal, algo ruim, algo de errado com o povo. Entendeu? E o povo iria se dividir, as tribos iriam se dividir. E Deus iria fazer as tribos se dividir. Mas se ele se arrependesse, tirasse a dura servidão, ouvisse a Jeroboão, ao povo, ao conselheiro, aos conselheiros, aos anciões, que eram pessoas que liam a lei e os mandamentos, seria diferente. Ele mudaria, do mesmo jeito que ele mudou o castigo, quando estava castigando o povo de Jerusalém, que morreu 7.000, mas puxou a espada, iria destruir. Naquele tempo bíblico, há muito tempo atrás, o povo de hoje não tem nada a ver. O povo de hoje em dia. Pessoas que viveu na história que fez algo de errado. Como em toda nação, como em todo canto, existe, como em todas as gerações existe, como em todo tempo existiu pessoas assim. Então, uma coisa eu lhe digo, Deus teria dito. Deus falou para o anjo não destruir. E o anjo não destruiu. Foi o que aconteceu, versículo 17. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então Roboão reinou sobre uma quantidade do povo. Mas por que ele reinou sobre uma quantidade do povo? Porque Deus via que ele iria reinar, que ele iria fazer algo bom, algo certo, algo agradável. E Deus estava permitindo isso, não por causa dele, mas por causa do rei Davi. Por amor ao rei Davi. Por a promessa que ele tinha feito ao rei Davi, que não ia nunca deixar de ter uma pessoa da linhagem dele, da família dele, reinar em Jerusalém. Por isso que ele reinou em Judá. Então é isso. Se ele tivesse obedecido a Jeroboão, tivesse ouvido Jeroboão, os anciões, os conselheiros, tivesse ouvido o povo, ele teria sido diferente. Então, se ele tivesse arrependido, meu amigo, imagine se nós ouvimos Jesus, os ensinamentos, a palavra de Deus, nós ouvimos Deus, se nós seguirmos, será diferente. Imagine se o ser humano se arrepende do pecado, da injustiça, do mal que faz. Então Deus vai mudar o quê? A ordem divina. Se a pessoa crer e se batizar, a ordem divina Deus muda na vida da pessoa, no mundo espiritual.